Olá, pessoal. Estou aqui novamente para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês relacionado ao plágio. E hoje quero falar com vocês que uma coisa interessante, né? Desde o início do conhecimento científico, a forma de compartilhar conhecimento entre os pesquisadores inicialmente foi feito por meio de cartas trocadas entre os cientistas. Mas depois, a partir de 1665, surgiram os primeiros periódicos ou revistas científicas que publicavam os relatórios das pesquisas realizadas pelos cientistas. E aí, o Le Journal des Savants e o The Philosophical Transactions, duas revistas científicas, uma francesa e uma inglesa, começaram a divulgar esses conhecimentos. Essas revistas científicas, desde o surgimento, elas têm diretrizes, são orientações para os autores que querem publicar. E aí, por esse motivo, é a razão do vídeo de hoje. Vamos falar sobre o plágio nessas diretrizes para autores. Eu sou o professor Marcelo, sou pesquisador sobre o assunto. Eu não sou youtuber, mas eu estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento para quem tem interesse no assunto. Se você gostar, achar interessante, envie para os colegas depois, compartilhe o link para distribuir o conhecimento. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre este assunto, e não é que as diretrizes para autores são plagiadas. Não. Como as diretrizes das revistas científicas visam orientar os autores para que eles publiquem os seus artigos seguindo alguns padrões estabelecidos pela revista, o que nós vamos falar é se nesses padrões estabelecidos pelas revistas científicas atualmente existem orientações sobre o plágio. Bom, e por que que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Bom, curiosamente, né, e que bom, né, recentemente, uma revista científica canadense, da Universidade de Toronto, publicou um artigo bem interessante, que é esse que está aí na tela, de vocês, que será que as diretrizes para autores das revistas científicas dizem o que os autores precisam saber sobre plágio? Poxa, esse título bem interessante é o assunto da nossa conversa hoje, e eu vou colocar aqui para vocês os principais destaques desse estudo recentemente publicado e que é bem interessante. Bom, os principais destaques desse trabalho, primeiramente, ele teve como objetivo analisar como as diretrizes para os autores de revistas científicas abordam o assunto do plágio, o que é extremamente importante e desejável, porque isso pode ajudar os autores a evitarem a ocorrência de plágio ao saberem quais são as políticas adotadas pelo periódico. O que que o investigador fez? Ele selecionou 100 revistas de uma base de dados da Web of Science, que é uma base da Thomson Reuters, mas dessas 100 revistas selecionadas aleatoriamente, ele viu que em 8 delas não haviam diretrizes para autores, surpreendentemente. Então, essas 8 ele descartou e ele analisou, então, as 92 revistas que tinham diretrizes para autores. E o que que o Yu Shi-sun, o autor desse trabalho, encontrou como principal resultado na investigação que ele fez? 91 revistas, né, de 92, abordam o plágio nas diretrizes. Olha que interessante, praticamente todas as revistas analisadas por ele aleatoriamente, praticamente todas, né, mencionam a palavra plágio nas diretrizes. 60 revistas abordam o assunto do autoplágio nas diretrizes. Aqui já tem um resultado bastante surpreendente, porque, embora o autoplágio seja a ocorrência mais frequente de fraude autoral cometida por pesquisadores científicos, é um assunto menos tratado nas diretrizes para autores, inversamente ao plágio, que é o assunto mais tratado. Alguns destaques importantes, né, relacionados ao plágio nas diretrizes. O assunto que mais foi comentado nessas diretrizes, observado pelo pesquisador, foi a publicação duplicada. Orientações em relação a isso. E o que que é a publicação duplicada? É o caso de trabalhos que são publicados em duas revistas diferentes ao mesmo tempo, isso não é aceitável, ou até mesmo trabalhos publicados em versões traduzidas. O mesmo trabalho publicado duas vezes
em idiomas diferentes. Isso é considerado publicação duplicada, e então, quando o periódico diz que não aceita esse tipo de publicação, o autor já fica esclarecido sobre isso. Então, 59 periódicos, as diretrizes de 59 periódicos analisados pelo pesquisador faziam ou fazem essa observação. Outros 54 periódicos de 92, nas diretrizes para autores, estabelecem claramente a importância de seguir as orientações de direitos autorais para não fazer reprodução ou apropriação indevida de conteúdo alheio. 46 periódicos tratam da definição de plágio, ou definem o que é plágio. Isso também é importante, porque há maus entendidos ou incompreensões sobre o que caracteriza plágio. Então, um número significante aí de periódicos estabelecem nas diretrizes o que é e o que não é plágio. E ainda um número importante, um dos temas mais identificados nas diretrizes para autores dessas revistas que compõem essa amostra, foi a importância de se fazer citação adequada quando se usa conteúdos, ideias de outros autores de outras publicações. E um destaque adicional, 33, em 33 das 92 diretrizes das revistas é observado para os autores que o periódico faz o uso de softwares de detecção de plágio, ou detecção de similaridade de plágio, né? Ou aquilo que a gente chama de ferramenta anti-plágio. Esses são os principais destaques desse estudo feito por este pesquisador chinês, publicado na revista da Universidade do Canadá. Importante eu fazer uma observação aqui para vocês. O site da revista é esse que está aparecendo aí no vídeo para vocês, né? E esse artigo saiu na última edição da revista, como vocês estão vendo aqui, e ele aparece aqui entre os artigos mais recentes, né? Está aqui. Essa revista é de acesso restrito, é de acesso fechado. Para você ter acesso na íntegra a esse paper, você precisa ser assinante, ou a instituição a que você pertence tem convênios que permitem que você acesse esse paper na íntegra. Portanto, eu não vou disponibilizar o link do paper e nem o paper para vocês consultarem na íntegra, porque o trabalho ele tem acesso restrito, mas eu vou dar a referência para quem quiser procurar mais informações sobre este trabalho. Mas eu também agora quero acrescentar algumas ideias relacionadas a esse assunto, que me parece que são bastante importantes e que precisamos refletir, né? Primeira coisa, as diretrizes para os autores, elas são importantes num trabalho de orientação para os pesquisadores que pretendem publicar, porque são elas que estabelecem os padrões, os valores da revista, aos quais os autores que desejam publicar um relato de pesquisa devem seguir. E essas diretrizes, geralmente, elas são bastante detalhadas, com informações desde a convenção adotada, que estabelece o tipo de letra que deve ser usado, até a importância ou a contribuição que o estudo vai dar para o avanço do conhecimento, como critérios de adoção ou de aprovação para a publicação do trabalho. Bom, além disso, outra coisa importante é quando as diretrizes para os autores não estabelecem claramente quais são os princípios éticos adotados na revista, por exemplo, em relação ao plágio, que é uma má conduta científica, isso pode influenciar a percepção do pesquisador ou do autor sobre este assunto, como se não tivesse importância, ou pelo menos não lembrá-lo da importância de prestar atenção a esse aspecto no seu relato de pesquisa. Então, esses temas precisam ser sempre bem observados e eles precisam ser tomados em consideração quando a gente vai submeter um trabalho para publicação. E nesse sentido, eu gostaria agora de compartilhar com vocês um outro estudo, e este foi um estudo realizado por mim e publicado também recentemente, nesse ano, em 2021, que é uma análise do plágio em artigos publicados numa base de indexação
internacional, mas é aqui do nosso país, e eu analisei uma amostra de artigos publicados em 2013 e outra publicados em 2018. Esse trabalho, ele tem um aspecto interessante para ser observado, que é paralelo ao que o pesquisador chinês acabou de fazer também, publicando recentemente. Bom, no estudo que eu fiz em 2013, eu verifiquei 47 artigos aleatórios selecionados de 47 revistas, e esses artigos foram submetidos para análise numa ferramenta de detecção de similaridades. Bom, e eu fiz, além dessa análise, eu fiz também um estudo sobre as diretrizes para os autores dessas revistas. E o que eu observei naquela época, em 2013? Nenhuma das diretrizes para autores dessas 47 revistas, naquela ocasião, apresentavam o uso de softwares de similaridades nas suas diretrizes. E apenas um periódico mencionava a palavra plágio nas diretrizes. De 47, apenas um. Quando fui ver a ocorrência de similaridades que caracterizavam plágio, 31 artigos tiveram essas evidências identificadas, o que corresponde a 65,9% de ocorrência de plágio nos artigos da amostra. Um alto índice. Esses dados eu apresentei em 2014, no evento promovido pela Associação Brasileira de Editores Científicos, e a partir disso, a ABEC fez um trabalho e tem feito um trabalho bem interessante relacionado à conscientização e formação dos editores científicos no Brasil para melhorarem as diretrizes para autores em relação a esse assunto. Bom, passado 5 anos, eu fiz um novo estudo com a mesma base, e aí já eram 122 periódicos. Desses, eu consegui selecionar 118 que se adequaram àquilo que eu estava investigando, e eu fiz novamente a mesma análise das diretrizes e da ocorrência de plágio. Bom, em relação às diretrizes, olha que interessante, passados 5 anos, depois de um trabalho aí de orientação e conscientização, formação, já praticamente todos os periódicos adotavam o uso de softwares de detecção de similaridades. Então, isso foi um avanço bem significativo, inclusive com a observação disso nas diretrizes para autores, e 58% dos periódicos já mencionavam a palavra plágio nas suas diretrizes para autores, né? De 1 já subiu para 69. E o que acontece como resultado até interessante, não tem uma correlação estabelecida diretamente, mas é observado que, né, nesse estudo, 52 artigos tiveram similaridades verificadas. 44%, 4 em cada 10. Ainda é um número alto, mas já representando uma redução de 21,9% do índice de ocorrência de plágio e autoplágio nas duas amostras. Isso representa, como o estudo feito pelo autor chinês, que a importância de dizer nas diretrizes para os autores que estão procurando fazer uma publicação científica o que é plágio e a importância de se evitar, e o uso que se faz de ferramentas, bem como outras orientações adicionais, isso tem um caráter informativo e preventivo que ajuda a qualificar a publicação científica que é feita nas revistas, seja de quaisquer áreas que forem. Então, essa é a principal contribuição que eu queria deixar aqui para vocês hoje, no vídeo apresentado. E, novamente, eu quero fazer a divulgação para vocês do canal e pedir para vocês comentem, divulguem, compartilhem aquilo que a gente está mostrando aqui, que pode ser do interesse de outras pessoas, sobretudo da área acadêmica, que é a área que eu atuo e que eu discuto preferencialmente a questão do plágio. Quero agradecer novamente pela audiência, pela presença, e em breve nós estaremos aqui novamente com outro assunto relacionado ao plágio acadêmico para conversar com vocês. Obrigado pela audiência, um abraço, tchau, tchau.